Quero convocar você e convidar você nessa manhã a estar com a sua Bíblia aí, abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você possa, junto comigo, averiguar, passear nas Escrituras e compreender de fato o que a palavra de Deus tem a ver com você, com a sua vida, com a sua história nessa manhã. Eu quero dizer para você, enquanto você abre a sua Bíblia aí, que de maneira nenhuma, debaixo de nenhuma circunstância, a palavra de Deus ela pode ser compreendida, e sendo compreendida, ela não transformar aquilo que ela veio transformar. O que eu estou dizendo, de forma muito clara, é que se você se sujeita à palavra de Deus, ela, pela ação do Espírito Santo, vai resultar em transformação profunda na sua vida, e não há absolutamente nada, nem ninguém, nenhum tipo de teoria, filosofia, nenhum tipo de ciência que possa se sobrepor, possa ser maior do que a palavra de Deus e possa trazer uma resposta para o meu e seu coração nesses dias que nós estamos vivendo sobre a terra. 2 Coríntios, deixa a sua Bíblia aberta, no capítulo 5, a partir do verso 14 eu quero ler, e antes de ler esse texto eu quero dizer que hoje, nesse momento, e o tema dessa ministração para introduzir aqui a pregação é constrangidos. Constrangidos. Esse é o tema da pregação dessa manhã, constrangidos. E eu quero fazer uma pergunta aqui, apenas para que você possa, junto comigo, entender um pouco e começar a deixar que o Espírito Santo abra o seu próprio coração. Quando eu falo de constrangimento, o que vem à sua mente, em primeiro lugar? Quando eu falo de constrangimento, qual é a ideia, concepção que você tem, carrega consigo sobre constrangimento? Eu diria que nós vivemos um tempo, uma era, principalmente nos últimos 30 anos, talvez, e eu estou sempre, quando coloco 30 anos ou 20 e poucos anos, há uma coincidência óbvia em relação à questão da tecnologia, da massificação da informação e do conhecimento. Então, quando eu digo que nós tivemos uma mudança muito profunda nos últimos 30 anos, é porque a própria tecnologia, a nossa relação enquanto seres humanos, a relação conosco, eu digo entre nós, numa visão horizontal e com Deus, ou aquilo que é transcendente, também mudou de forma drástica. Que era pior, em certo aspecto. Então, quando você ouve assim, puxa vida, aquela pessoa foi muito constrangida, você está constrangido, o que isso resulta em sentimento, em emoção e algum tipo de percepção que leva você a agir de uma maneira ou de outra? Eu quero dizer que, dentro do constrangimento hoje que nós vivemos, do constrangimento do qual nós estamos inseridos, é o fruto da nossa falta de conhecimento sobre as verdades da palavra de Deus. As pessoas se constrangem gratuitamente, sofrem gratuitamente por não conhecerem a verdade do Evangelho. E o constrangimento, na acepção da palavra, no conceito da palavra, eu sempre digo aqui, quando trago algum conceito, oriento você a procurar lá, não no Aurélio, não em outros homens que escreveram e foram também importantes em relação a construírem dicionários como Aurélio, mas procure lá no Webster, 1828, só tem em inglês, Webster 1828, mas também, claro, tem as traduções na internet, porque foi um grande homem de Deus do século XIX, um estadista, um filósofo, um literato, um homem acima da média, usado por Deus para construir todo um dicionário com um fundamento cristão. Então, se você quer de fato entender a etimologia, ou seja, o que significa cada palavra, você pode procurar no Aurélio. Pastor, mas eu não posso procurar no Aurélio. Procura no Aurélio. Mas dá uma olhadinha no Webster. Fundamenta no Webster. E o Webster, olha que interessante, o conceito de constrangimento no Webster, ele é muito, mas muito diferente, por exemplo, do Aurélio. Quando você vai observar, você vai assim, o que é constrangido? Uma pessoa pressionada, envergonhada. Sim ou não? É ou não é? Quando você vê se a pessoa está constrangida, meu Deus, ela está constrangida. Você logo imagina uma pessoa que ficou muito pressionada por alguma situação, envergonhada por algum contexto, e que de alguma forma ela responde isso de forma violenta ou não. Então o constrangimento, no sentido geral, está muito ligado a um movimento de isolacionismo. A pessoa sai de um lugar e vai para o outro. Só que o Webster diz algo profundo, que tem tudo a ver com aquilo que Deus, eu creio, está falando e vai falar ao nosso coração nessa manhã. E preste atenção. O Webster diz que o constrangimento é a autoconsciência do sofrimento. É a consciência da causa desse sofrimento.
Peraí, pastor, que agora deu um nó aqui. É a autoconsciência do sofrimento. É a consciência da causa desse sofrimento. Puxa vida, para e pensa aqui. O que é autoconsciência? É quando eu possuo capacidades de entender o que está dentro de mim. Não é verdade? Quando você diz assim, eu estou consciente de algo, é a autoconsciência, ou seja, eu falando comigo, com as minhas emoções, com as minhas percepções de mundo, com a minha cosmovisão. Então, a autoconsciência de sofrimento, ela bate de frente muito com aquilo que nós ouvimos hoje, especialmente dentro do ambiente. E eu não sei quantas igrejas você já frequentou, ou quantas igrejas você frequentou ao longo da história, ou quanto tempo você ouviu falar sobre um evangelho, ou Deus, ou transcendência, ou tudo que se diz respeito àquilo que a gente não consegue tocar. Mas o texto no qual nós vamos agora mergulhar, ele diz assim, acompanhe comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, deixa a sua Bíblia aberta aí, a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por meio deles morreu e ressuscitou. Eu vou repetir porque ele é curto. 14, pois o amor de Cristo nos constrange porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se nós vivemos numa sociedade de constrangimento, nós precisamos parar e pensar que tipo de constrangimento o amor de Deus ainda opera no meu coração e no seu coração. Ou se algum dia ele operou algum constrangimento, desse constrangimento do qual o Webster fala, autoconsciência do sofrimento e da causa desse sofrimento. Porque olha como é diferente, se você sofre por alguma coisa, mas se você sofre por alguma situação específica, e mesmo sofrendo você tem clareza sobre a causa desse sofrimento, você consegue transpor a realidade entre a dor e a ausência de dor. E eu explico isso. Quando, por exemplo, mães e pais, eu vejo muitos aqui, conheço a maioria, é óbvio, quando você vê que o seu filho precisa de alguma coisa a mais, ou que ele está doente, ou está passando por uma situação específica, ou alguém que você ama de forma assim entranhável, poderosa, e você sabe que você tem que sofrer porque você vai passar uma noite em claro, você vai ter que trabalhar de manhã, e vai ter que lavar o rosto, e vai ter que respirar fundo e enfrentar aquele dia de trabalho, porque você sofreu, você passou uma noite sem dormir, 1, 2, 3, você passou de repente quantos aqui, por aquela grande e penosa dificuldade de ficar dias e dias no hospital, junto de uma pessoa, um querido, uma querida, até que essa pessoa, infelizmente, não consegue se recuperar e ela morre, nos deixa. Mas a causa daquele sofrimento é consciente. Eu estou aqui porque eu amo, eu a amo, eu amo essa pessoa. Você consegue compreender? Há uma diferença muito grande quando nós sofremos e nós não temos uma causa. Nós olhamos e falamos, Deus, por que isso? E às vezes acontece. Muitas vezes. Mas por que eu estou sofrendo? Por que tudo acontece comigo? Eu sou um para-raio. Tudo comigo, tudo comigo, tudo comigo. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que existe um motivo pelo qual nós devemos sofrer e que isso deve ser consciência, ou chegar à nossa consciência de forma plena. Paulo diz assim, porque eu estou convencido que o amor de Deus nos constrange. Agora vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho mais. Quando que o amor de Deus nos constrange? Pensa aí com você, quando no último mês, eu vou dar um último mês lambuja, nesse mês de março, o amor de Deus te constrangeu, eu vou te ajudar para que isso não fique assim muito teórico, né, metafísico, como se fosse uma aula de filosofia. Tem gente que, quem gosta de aula de filosofia, levanta a mão. Aí uns 2, 3 perdidos aí ó, Cauã levantou bem alto ali. Geralmente o pessoal não gosta de aula de filosofia, né? Ele fala, os professores de filosofia. Eu sempre amei aula de filosofia na faculdade, porque sempre foi da área de humanas, seja no direito, psicologia, eu sempre gostei da área de filosofia, da teologia, que é base filosófica também. A filosofia é base teológica, corrigindo. Mas muitas vezes a gente olha e fala assim, estamos filosofando, traduz isso, pastor. Então tá, vamos lá. Qual foi a última vez que o amor de Deus te constrangiu a ponto de você fazer algo que não estava na sua agenda por alguém e que aquilo ali, de alguma maneira, revelou que você tinha que sofrer aquele caminho
sofrer por aquela situação específica, seja dando de si mesmo, seja recursos financeiros, tempo, a tua capacidade intelectual, os teus dons, para um objetivo que não iria trazer, escute bem, nenhum benefício em resposta à sua ação. Porque Paulo está dizendo que o amor de Deus nos constrange porque ainda que um tenha morrido por todos, nós todos morremos também. E talvez a explicação mais fácil ou a mais impactante que nós possamos ouvir nessa manhã é que, de fato, por alguém que nós amamos, por alguém com o qual nós convivemos e nutrimos amor, a gente esteja disposto a sofrer e a caminhar e até morrer por essa pessoa. Mas será que nós estaríamos dispostos a morrer por alguém que nós não gostamos? Será que nós estaríamos dispostos a abrir mão do nosso deleite, do nosso prazer, das coisas que nós temos em favor de alguém ou de alguma circunstância na qual a gente olha e vê assim, não, isso aqui não é bom? Será que nós estamos preparados para esse tipo de conversa? Será que nós estamos tão, escute bem, queridos, será que nós estamos tão bloqueados, engessados, adormecidos, entorpecidos por uma visão de mundo, cujo resultado não é a glória de Deus, mas é sim a nossa glória pessoal, que a gente quando olha e vê um texto como esse, onde Paulo diz que Deus nos chamou, e o capítulo 5 de 2 Coríntios fala do ministério da reconciliação. Então escute bem, Deus chamou você, eu não sei qual é o momento da sua vida, qual é o estágio da sua vida, não sei qual é a sua idade, alguns eu sei, né? Não sei qual é a sua idade, o momento da sua vida, se você está bem ou não, segundo os critérios que você mesmo se auto-estipulou. Mas eu quero dizer que se você está aqui nessa manhã, atente para isso. A sua vida não é construída em cima de fragmentos, onde você é uma pessoa no trabalho amanhã de manhã, você é uma pessoa no clube depois, você é uma pessoa no seu ambiente social, na igreja onde você frequenta, e assim vai. Não, a sua vida é uma só. Há uma integridade nessa construção de existência. E quando a gente entende isso, a gente sabe que uma coisa afeta a outra. Então não adianta eu vir aqui e pregar um evangelho que não transformou a minha vida e, por sua vez, não transformou a minha relação com a minha esposa, não transformou a minha relação com as minhas filhas, com os meus irmãos, com os meus amigos. Porque o ministério da reconciliação, ele vai gerar o quê? Em mim. Ele vai gerar transformação interna para que, a partir dessa transformação interna, eu seja um instrumento da reconciliação de todas as coisas com Deus. Quando Paulo está falando aqui que o amor de Deus nos constrange, ele está dizendo que eu já experimentei outros amores, e atente para isso. Paulo foi um amante da literatura, Paulo foi um erudito. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo tinha domínio das leis, ele era romano. Paulo sabia quando ele poderia falar e não falar, ele discutia nas sinagogas, ele era um homem douto, ele era um doutor. Mas Paulo considera tudo isso como perda por causa do amor de Cristo, porque o amor de Deus constrangeu ele, porque ele entendeu que a reconciliação, o objeto maior de Deus ao enviar Jesus Cristo nessa terra não é fazer com que a minha vida ela seja mudada em alguns aspectos, que eu tenha alguns benefícios na área financeira, alguns benefícios na minha saúde física, na minha saúde emocional, benefícios patrimoniais. Não, o objetivo maior de Deus ao enviar Cristo à terra é fazer com que o homem reconcilie-se com o próprio Deus, compreenda a sua identidade plena, se adeque, se santifique na caminhada e possa ver o futuro de maneira diferente. A gente não pode ver mais o futuro como nós vimos antes de conhecer Jesus. Eu digo sobre você que já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Paulo está dizendo aqui que um morreu por nós, por todos. Um morreu por todos. Será que nós estaríamos dispostos a morrer por aqueles que, de alguma maneira, traduzem ou revelam para nós algum tipo de asco, de ira, de revolta? Pensa aí em algum desses bandidos atrozes, assim, pessoas que você olha e fala, puxa vida, aquilo ali, meu Deus. É claro que humanamente falando nós não morreríamos, sejamos todos verdadeiros, se não sejamos hipócritas. Quem que morreria por um bandido ou morreria por o assassino do seu filho, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe? É óbvio que nós não morreríamos por eles. Humanamente falando, não morreríamos. Mas vamos avançar um pouco mais. Se nós não morreríamos por ele, e se nós olhamos para nós e vemos que nós não temos em nós mesmos essa capacidade humana
de morrer pelo outro, o que que nos falta então? Como é que Deus cobra de nós, ou pede de nós, algo que nós não temos? Aí nós chegamos à grande equação dessa manhã aqui. Irmãos, o constrangimento diante de Deus, o amor de Deus é tão grande, que homens, mulheres poderosos ao longo da história, quando se defrontaram com a visão de Deus, e não é apenas a manifestação de Deus, seja num vento ou numa situação específica, como a Bíblia relata de Moisés, lembra do texto, quando ele chega na sarça ardente? A Bíblia diz que Moisés, ele fica perplexo, ele cai, ele não consegue ver, ele não consegue olhar, porque era a glória de Deus se manifestando diante de um homem que tinha carne, osso, sangue correndo pelas veias, como eu e você. Quando Ezequiel, no capítulo 1, o profeta Ezequiel, ele se depara com a glória de Deus diante dele, Deus começa a revelar aquele homem, o que iria acontecer com o povo de Israel, a Bíblia diz que ele se prostra, ele cai no chão, o anjo levanta ele e fala, fica de pé que eu quero falar contigo. Porque o amor de Deus nos constrange de uma maneira, e aquilo ali revelava para Ezequiel, para Moisés e para João. Eu lembro de João, no Apocalipse, na ira de Patmos, a palavra de Deus diz que quando a revelação começa a vir, para que João registre tudo isso, ele cai com o rosto em terra, e o anjo levanta e fala, fica de pé. Mas a glória de Deus, a presença de Deus é tão grande, que esses homens e tantos ao longo da história não conseguem. E não é apenas uma questão física, de eu me prostrar fisicamente, não. O amor de Deus nos constrange, porque Ele revela que de nós mesmos nós não conseguimos acessar esse conteúdo. Nós não conseguimos chegar diante de Deus e olhar e falar assim, Senhor, eu quero viver tudo isso, eu quero ser o melhor marido, o melhor pai, uma melhor esposa, o melhor funcionário. Eu não quero ser tão irado como eu sou. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que inveja, que é rancoroso, que não consegue caminhar a segunda milha com a outra pessoa. Eu não quero ser alguém que fique tão, ansioso com as coisas desse mundo. Irmãos, o Evangelho transforma a nossa vida de forma real e precisa transformar. O Ministério da Reconciliação não é uma palavra bonitinha que a gente ouve de repente no domingo. É para que, em sendo transformados na nossa vida, nós sejamos esses instrumentos para transformar o nosso microcosmo, ou seja, aquelas relações mais pessoais de cada um de nós. A presença nos constrange quando os céus visitam a terra com poder e glória. Qual foi a última vez que o amor de Deus constrangeu você, a ponto de você parar algo que você estava fazendo, o Espírito Santo revelar você e de uma maneira solene, mas assim, em solitude, no seu coração, dizendo para você, vai lá e faz aquilo por aquela pessoa. Vá lá e peça perdão. Vá lá e perdoe. Vá lá e entregue isso na casa daquela pessoa. Vá lá e visite-a. Leve essa cesta básica. Fala do amor de Jesus. Vá lá e visite alguém no hospital. Mas ele está lá, está no final da vida, está desenganado, como se diz, né? Faça uma visita, ainda que seja a última. Abrace. O amor de Deus nos constrange quando, de fato, nós somos compelidos a nos mover por esse amor. Não existe constrangimento sem uma resposta a esse constrangimento. Todos esses homens que eu falei aqui, e Paulo especialmente no Novo Testamento, por ser tão constrangido pelo amor de Deus, ele se move numa direção de absoluto descontrole. E o que quer dizer isso? Ele não tinha mais controle sobre a vida dele. A vida dele estava entregue nas mãos de Deus. É claro que Deus não tolheu dele, não tirou dele a capacidade de ele discernir, decidir. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o amor de Deus constrange na medida em que a gente avança e olha e diz assim, puxa, eu não consigo, eu não sei como fazer algo se o Senhor não me mostrar. E aí a gente entra numa área que talvez seja uma área muito difícil para cada um de nós avançar além dela. O amor de Deus nos constrange porque nós temos uma visão humana, maculada pelo pecado, de que no jogo da reciprocidade, e eu vou me fazer entender aqui, espero que sim, ou seja, se a pessoa é boa, ela precisa receber coisas boas. Se ela é má, naturalmente ela vai colher coisas más, e não tem nada de errado nesse pensamento lógico, ok? Só que o Evangelho, ele trabalha com a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela vem, explode a nossa justiça pessoal, explode. Porque não é mais a mesma lógica. Não é mais porque eu fiz coisas boas, agora Deus, estou esperando. Só vai me abençoar.
Puxa, eu estou plantando aqui e agora, na mesma medida, no mesmo timing que eu imaginei que eu estava plantando, eu vou colher. É assim? Não é. Para quem é mais experimentado, já está na caminhada com Deus, sabe que não é. Não é assim. Pensa no filho. Que não nos ouçam os filhos. A gente como pai, semeia, e não vai nenhuma palavra de ingratidão aqui, tem filhos aqui, né? Aí você fala assim, e tem pai que fala isso, né? Se você fala, pede como salmista, Senhor, põe um guarda na minha boca para não pecar contra ti. Fecha a boca, fechando a boca a gente elimina 38 guerras por dia. Essa pregação já caberia, a gente poderia ir embora, só fechar a boca. Mas muitos pais assim, tu é um ingrato, tu é uma ingrata, ainda que o filho seja, tá? Mas vamos colocar, né? Tu é um ingrato, é uma ingrata, porque eu fiz tanto por ti, eu esperava que você fizesse só isso. Você não faz nem isso, seu ingrato. Você nem para lavar aquela loucinha, né? Vou ficar só na louça. Você nem para fazer alguma coisa para eu ficar um pouco mais tranquilo, você não faz. Porque a nossa justiça pessoal está muito ligada a uma compreensão de que quando nós olhamos para o Evangelho, a gente olha e fala assim, tudo precisa caminhar, escute bem, queridos, dentro de uma lógica de retribuição. Então, ei, acalme o seu coração, porque não é assim, o Evangelho não trabalha nessa medida e nessa lógica. O Evangelho não trabalha nessa medida e nessa lógica. O Evangelho é um instrumento da boa notícia de Deus que quebra e afronta o nosso coração. Fique comigo aqui, não precisa abrir, Romanos 5, 7, 8, o apóstolo Paulo mesmo que escreveu essa carta diz assim, não precisa abrir. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez, por um injusto. Pelo homem bom, talvez, alguém tenha coragem de morrer. Dificilmente alguém tenha coragem de morrer por um injusto. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. É ou não é? Porque a nossa lógica está construída em cima disso. Por um homem bom, por uma mulher boa, por alguém que faz alguma coisa boa, a minha lógica, o meu coração, a minha mente deturpada pelo pecado original, quando eu falo pecado original para você entender, aquilo que em Adão, no Éden, no Gênesis aconteceu, ou seja, o homem por pecar, ele se afasta de Deus, e por se afastar de Deus, ele começa a construir uma vida voltada para ele. Então o teu grande desafio, o meu grande desafio, não é com o Satanás, não é com as macumbas que são feitas, porque botaram meu nome na boca do sapo, nem sei se faz mais isso, porque na minha época eles falavam isso. Eles fizeram uma macumba contra mim, não é. Pastor, quer dizer que não existe um mundo espiritual? É óbvio que existe. Existe principados, potestades, demônios, céu, inferno, porque isso tudo está registrado aonde? Na Bíblia, não sou eu que estou falando. Eu estou falando que a Bíblia atesta isso. No entanto, quando nós olhamos para nós temos que compreender que sim, na caminhada com Deus, quando eu olho para mim mesmo, eu encontro o meu pior inimigo todos os dias, quando me vejo no espelho. E a retribuição aqui que nós esperamos não é a retribuição de Deus. A Bíblia diz que Deus não retribui o homem segundo os seus desígnios, porque se o homem retribuísse você e a mim, escuta bem, por aquilo que nós fazemos e esperamos, nós já estaríamos fulminados. A causa de não sermos consumidos todas as manhãs são as tuas grandes e imensas misericórdias. Se nós não compreendemos isso, pouco compreendemos o Evangelho e pouco seremos instrumentos para abençoar quem está ao nosso redor. Porque, voltando ao exemplo do pai e da mãe, o pai espera que o filho retribua, e às vezes não é. Mas esse pai, por acaso, vai expulsar o filho de casa? Porque ele não lavou a louça um dia, 2, 3 vezes, ou não levou um lixo, ou não fez algo que o pai ou a mãe pediram a ele? Não, o pai e a mãe pegam esse menino, essa menina, corrigem-no, traz esse menino e fala, não filho, tem que ajudar, né? Ajuda, pega assim, ajuda. A forma didática, né? Ajuda. E aí o filho fala assim, tá, agora eu entendi, assim, com toda essa delicadeza, esse amor, eu entendi. Só que a gente pensa assim, mas Deus nunca vai abandonar um servo seu. Cuidado. Deus não está preocupado, e eu tenho muito temor a falar isso, com aquilo que você escreveu aí como meta para a sua vida, o que eu botei no meu caderninho. Eu tenho meu caderninho como meta para a minha vida. Deus está preocupado e interessado e comprometido com a palavra dele, com a aliança dele.
E se isso inclui me exaltar, no sentido de me levantar para ser um instrumento, para abençoar outras pessoas, me fazer prosperar financeiramente, vamos entrar só nessa área que muito que se fala, ele vai fazer para a glória dele. Agora, presta atenção. Se ele me escolheu para ser um objeto de sofrimento para a glória dele, também vai ser. Ah, pastor, isso aí tá louco, nem fala mais que eu nem ouvi essa parte segunda. Deus está comprometido com a glória dele, não é comigo, com a minha glória, é com a glória dele. E é por isso que a justiça pessoal, ela mexe conosco, porque a gente tem isso no nosso coração. Ah, bem feito, fez isso. A minha avó já falecida, 9 anos. Minha avó era brava, índia brava, lá de Cascavel, do Paraná, baixinha assim, ó. Muita gente, os mais velhos conheceram ela. Braba, braba, braba. Antes de conhecer Jesus, ela era assim, não tinha medo de nada, de nenhum homem, de cobra. Foi criada assim, abandonada pela mãe. A mãe morreu, o pai batia, os irmãos no tronco, aquela coisa de tragédia na infância. E por isso ela reproduzia isso. Ela brava, brava. E tinha uma mágoa com o pai dela. E que quando o pai dela morreu, ela nem já tinha ido para São Paulo, mas ela dizia assim, eu nunca quis ver o meu pai depois, tudo que ele fazia pelos meus irmãos, contra os meus irmãos e contra nós, tal. Terrível. Ela nutria uma angústia, uma dor, uma raiva, e aquilo se manifestava nos relacionamentos dela. Então ela era brava, não levava desaforo para casa, o pau comia. A baixinha desse tamanho, mas não tinha medo de homem, não tinha medo de nada. Quando ela conheceu Jesus, já lá pelos 70, depois, poucos anos, por conta da minha mãe e do meu pai, que já eram cristãos, toda aquela brabeza, aquela ira, foi sendo transformada. Por quê? Ela entendeu que na visão dela, e era aquilo que ela recebia, e isso que muitas vezes você recebeu no mundo, na lógica de retribuição, o justo até morre pelo justo, pelo injusto não. O injusto tem que, vapo. E aí nós olhamos para nós nessa condição. Quando a minha avó conheceu a Cristo, ela entendeu. Mesmo sendo analfabeta, ela era analfabeta, mal sabia escrever o nome dela, mas isso não está ligado à consciência intelectualizada do mundo. Isso está preso o quê? A visão que eu tenho pela revelação do próprio Cristo no meu coração. E é por isso que isso transforma a nossa vida. Entregar-se em favor do outro, sem cogitar ou esperar respostas ou agradecimentos, é uma ótica renovada do Evangelho. Não dá para esperar que as pessoas nos aplaudam. Cuidado, não se engane, não se entristeça gratuitamente, não espere que as pessoas, por você fazerem coisas boas ou porque você está semeando coisas boas, não espere que de alguma forma, em todos os momentos e circunstâncias, no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento, as pessoas vão falar bem de você, da sua maionese. Às vezes não vão falar. Você fez uma almoção e ninguém falou, nossa, que comida boa. Eu estou brincando aqui, mas é verdade. Às vezes a mulher foi lá, especialmente, né? Tem dócios culinários, ou homem, enfim, mas fez aquela almoção e ninguém falou, nossa, que maravilha essa lasanha. Ninguém falou, todo mundo comeu. A pessoa está lavando a louça lá. Ingratos. Fiquei 5 horas para fazer isso aqui. Comeram tudo em 2 minutos. O pessoal já está lá no sofá, lá vendo o jogo e... Ô mãe, traz um copo aí de coca. Comeram tudo a lasanha em 5 minutos. Eu fiquei 3 horas fazendo essa lasanha. Aquilo é brincadeira. Nós somos assim. Mas quanto mais nós aproximamos do Evangelho, o Evangelho começa a transformar a nossa vida pela ação do Espírito Santo, mas nós entendemos que a nossa alegria precisa estar na semeadura do que observar uma colheita. Eu quero dizer para você que muita coisa você está semeando, isso aqui não é fatalismo, não é pregação, não é profetada, não. Muita coisa que você está semeando de lindo, de bom, de maravilhoso, você não vai ver. Ponto. Você pode dizer amém? Você não vai ver, não. Provavelmente, tomara que eu esteja errado, você não vai ver o teu tataraneto, tomara que você veja. Só 4ª geração. Bisneto, a gente espera ver, né? Neto, sim. Então, ou seja, as tuas próximas gerações, daqui a 100, 110 anos, você não as verá. Você não vai ver lá o bonitinho que vai ser o filho do teu neto, bonitinho, a tua cara. E as pessoas podem dizer lá na foto, nossa, era a cara do trisavô, olha lá como ele era, carequinho igual o vô. Você não vai ver essas fofurinhas, essas coisinhas bonitinhas que vão nascer. Ah, isso vai entristecer. Não! Escute bem,
Porque você está preocupado em entregar-se completamente para aquilo que Deus trouxe a você como missão, como ministério de reconciliação. Atente para isso. E quando nós entendemos isso, nós nos livramos das amarras desse mundo. Paulo está dizendo que por um, e ele diz, ele morreu para que todos aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora, presta atenção, querido. Paulo diz assim na carta aos Gálatas 2:20, portanto eu estou crucificado em Cristo, e a vida que vivo hoje não vivo mais para mim. Eu vivo no corpo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo que eu já fui crucificado com Cristo. O que é crucificado com Cristo? Nós estamos na época da Quaresma, né? Antecedendo a Páscoa. Quando se diz isso, né? A Igreja Católica fala sobre a Quaresma, mas a antecipação da Páscoa. A Páscoa está aqui no final do mês de abril. O período introdutório que antecede a Páscoa deve ser um período sim para a gente se autoanalisar, compreender intimamente a cada um de nós e entender de forma clara, ok, eu estou vivendo para quem? Eu estou vivendo para Cristo ou para mim? Existe hoje, escute bem, uma cultura do selfie. O que é a cultura do selfie? Resumindo, é uma cultura que cresceu demais nos últimos 20 anos e que revela que tudo que deve acontecer de bom deve acontecer para mim. A cultura do selfie, essa palavra em inglês, quer dizer, né, não tem uma tradução própria, mas ela individualiza, ela traz como centro a pessoa. O selfie, a cultura do selfie, é onde é tudo para mim, isoladamente, individualizado. Então, eu não quero viver o coletivo. O Deus da coletividade é o Deus que vai implicar em que você se doe pelo outro. Então, não esqueça, se você quer de fato viver como comunidade em igreja, de fato e de verdade, de forma íntegra, você vai ser chamado a participar da comunidade dos santos e a se entregar por eles. Não existe nessa equação nenhuma possibilidade de você autoproclamar-se crente em Jesus, discípulo de Jesus, se você não entendeu a dimensão do corpo de Cristo, no qual você está inserido e por ele você se entrega. Não existe. Não existe aquele movimento de eu vir no domingo, sentar-me ali e voltar para casa, depois voltar no domingo, sem que eu comece a ser transformado na minha vida. E Deus começa a dizer assim, vem cá, você tem um dom, que eu te dei um talento, e agora eu quero usar esse dom e talento para a glória minha, para abençoar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Não existe essa equação. Quando a gente olha para essa realidade, e da cultura do selfie, nós precisamos entender que isso é um perigo. Cuidado. E aí eu pergunto, e você responde a si mesmo, o quanto você está vivendo de forma isolada? Correndo dos confrontos, correndo dos chamados de Deus, correndo das limpezas aqui no sábado de manhã, né? Sábado de manhã, o pau pega aqui de manhã, a gente fica limpando. Ontem eu estava em missão, eu e o pastor Claudio Omar fugimos. Eu fugi, glória a Deus, que Jesus me chamou para uma outra reunião. Já estava cansado todo sábado de manhã vindo aqui. Teve um sábado que estava só eu e o Paulo aqui. Eu falei, meu Deus, Jesus, manda obreiros para a seara, porque a obra é grande. É muita poeira. E aí tu vai limpando, vai sujando, limpando e cheirando poeira, e varrendo. Alguns passam ali na frente, o que vai ser aqui? Não, uma igreja, tal. E não há nenhuma glória minha de ser o pastor da igreja, no sentido de não me permitir estar ali lavando, limpando, sem camisa, jogando água. Nenhuma glória. Porque se de fato eu prezo por aquilo que prego, e se procuro viver na integralidade aquilo que o Evangelho diz, eu tenho que ser o exemplo. Não para que alguém bata foto e bote no Instagram. Nada contra, se você quiser vir aqui limpar e botar no Instagram, pode vir. Você percebe que a cultura do selfie, essa cultura mundana, diabólica, ela vai isolar você. Então, cuidado, tem muita gente isolada hoje. Saiu uma pesquisa agora, semana passada, que revela que você que é pai e mãe, presta atenção. Se você faz uma refeição só com seus filhos, uma, seu café da manhã, almoço, janta, uma refeição em família, em comunhão, você mitiga, você diminui a possibilidade, escute bem, de doenças emocionais e até físicas. Porque no momento da comunhão, claro que a ciência, eu vou abrir um parênteses aqui, ela faz uma pesquisa e fecha isso no componente científico. Legal. Só que nós temos que dar um passo além. A ciência comprova aquilo que a Bíblia já nos mostrou. Que a comunhão,
onde o pai e a mãe estão junto com os filhos, comendo, conversando. Isso cria empatia, isso cria um jogo de compaixão, de misericórdia, onde nós estamos juntos, um olha no olho do outro, nós estamos aqui comendo, ainda que seja um pão d'água com ovo frito. Não, Tiago, tira o ovo, que o ovo está caro. Só o pão d'água com a manteiga. A gente está ali, olho no olho, sem celular. Amém? Não senti muita firmeza. Amém, irmãos? Porque se você está comendo e está fazendo assim, então recebe já um puxão de orelha enorme meu, no amor e no carinho, porque você nunca vai ser um exemplo para o seu filho, para a sua filha, se você fala para ele, para de mexer no celular, se você é o primeiro, na hora do almoço, quando você deveria estar junto, conversando, e falando como é que foi o trabalho, como é que foi isso, como é que está a escola, como é que está lá, o professor é isso, a prova, como é que foi? O mãe e o pai conversando. Agora, pesquisa lá, está lá no Google, bota pesquisa, tá, almoço, janta, está lá. Ou seja, hoje o que está sendo comprovado é aquilo que a Bíblia fala sobre essa comunhão. Paulo está dizendo isso, que se nós vivemos, não devemos viver para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus nos constrange porque nós podemos passar pela morte e encontrar a vida. Eu quero dizer para você que eu não sei, e não sei mesmo, e não estou aqui para adivinhar nada, não é meu papel. Talvez alguns constrangimentos pelos quais você passou na vida, como criança, adulto, no trabalho. Há muito constrangimento no trabalho, tá? Abrindo um parênteses, muito constrangimento no trabalho. É uma área que eu tenho cuidado muito, até como advogado nessa área, tem muito constrangimento, muita gente sendo afastada do trabalho por constrangimentos em decorrência de raça, de sexo e de tudo quanto é coisa. Religião também. Mas não importa o que foi construído no entorno seu. A mensagem de esperança nessa manhã diz que aquele que morreu por cada um de nós de uma vez só, também nos chama a morrer. Escute bem, essa é a passagem, não tem como. A morrer para a nossa vontade, para viver por Ele. Então não tem como. Desista de uma visão de que você pode acessar a tudo aquilo que Jesus preparou para você, a comunhão com Ele, essa coisa de estar junto em família, de ser igreja, tão lindo se você não está disposto a morrer para a sua vontade, abandonar essa cultura do selfie, onde tudo é para você, e se entregar por outro um pouquinho mais a cada dia, você não vai acessar. Desista. Você pode procurar em qualquer igreja, em qualquer ponto de pregação, de oração, de reza, de misticismo, qualquer coisa. Se você não entender, de uma vez por todas, que o caminho para acessar isso tudo não é um caminho de justiça própria, não é o quanto você faz, não é o quanto você foi bonzinho, mas é graça, não é por merecimento, é a graça de Deus que te permite olhar para aquele cara que você fez 10 vezes a mesma coisa por ele, e ele não te retribuiu com um obrigado, e você continuar fazendo e amando. É ou não é assim? Muitas vezes. É assim. Às vezes a gente está amando, fazendo, a gente diz, que bobo que sou eu. Está lá a mãe arrumando a cama do caboclo, lá o rapaz de 13 anos. Que boba que eu sou. Mais uma vez eu falei para ele arrumar a cama, ele não arrumou. Estou aqui. Não arruma mais não também, tá? Não arruma mais não, deixa ficar bagunçado. Fala, se tu não arrumar também não come. Igual o Paulo falou, quem não trabalha é que não come. Estou brincando, mas a gente não faz isso? Ei, isso aí é bondade nossa? Isso aí é porque a gente é bonzinho? Não, é porque a gente foi regenerado no Espírito Santo e também sabe que muitas vezes quando nós deveríamos receber assim, uma paulada, Deus abrandou a pena. Deus falou assim, não, você não vai receber, mesmo que você seja assim, narizinho em pé, teimoso, eu vou abrandar a tua pena, eu vou cuidar de você, eu vou te amar, vou te abençoar a tua família. Ou será que não é assim, irmãos? Será que nós não podemos reconhecer tanta graça na nossa vida? E cuidado para que você não olhe apenas então somente para o seu ambiente materialista, porque é isso que a cultura do self revela, essa cultura focada em nós. O que eu tenho, Deus? Quando Abraão chega diante de Deus, atente para isso, Abraão, pai da fé, lá em Gênesis, quando Deus disse que ele vai ser o pai de multidão, chega depois de muito tempo, de anos, que ele estava esperando um filho, e a mulher dele era Sara, velha, de mais de 90 anos, ele olhava para aquela mulher velha, para ele velho, Deus havia dito que ele seria o pai de multidões, então ele olha para uma impossibilidade gritante. No entanto, ele era o pai da fé. E ele cria na palavra do Senhor. Chega uma hora que ele diz assim, Senhor, e ele não faz um desagravo, ou seja, ele não é debochado, ele diz, eu não tenho ninguém na minha casa, eu só tenho o meu servo aqui, o Damasceno Eliezer. Ele está dizendo, olha, o que eu tenho é pouco. Eu não tenho filho.
O Senhor disse que a minha herança seria uma multidão e que a partir de mim, ou seja, do meu ventre, do meu corpo e do ventre da minha esposa, nós iríamos gerar uma descendência numerosa como as estrelas do céu e como a areia na praia. Mas eu não vejo ninguém, eu só vejo o meu servo, e esse servo não é meu filho. Muitas vezes nós nos encontramos assim, nós não conseguimos amar mais aquela pessoa porque ela nos magoou tanto, a gente não consegue movimentar-nos no movimento de reconciliação, a gente não consegue dar o segundo passo, a gente não consegue olhar de novo com misericórdia para aquela pessoa, a gente não consegue de novo entrar num ambiente chamado igreja, sabia disso? Tem gente hoje que não entra num ambiente chamado igreja porque um pastor a feriu lá atrás, porque é um membro da igreja, e eu não estou desconsiderando se você foi magoada por alguma situação específica, e sobre a qual você tem até, entre aspas, direito de contestar, mas eu estou dizendo que você não pode parar nisso. Eu não posso parar, porque na mesma medida em que eu não quero perdoar as pessoas, eu não serei perdoado. E isso vai traduzir, vai revelar em você o que? Dores físicas inclusive, emocionais, espirituais. Vai fazer com que você fique preso. Voltando a Abraão, sabe o que ele faz? Ele fala para Deus, o que eu tenho aqui é o meu escravo, o meu servo, não tenho filho. Mas ele continua caminhando na direção de Deus, um dia após o outro, até que no grande e memorável dia, Sara engravida. Ela dá luz ao filho da promessa, Isaac. Isaac gera Jacó e assim vai. Nós vamos entender nesse tempo, e eu caminho para concluir aqui, que se de fato nós falamos que conhecemos a Cristo, precisamos viver por Ele. Não há nada mais impactante ao longo de toda a história do que um homem e uma mulher que entenderam que o processo de mortificação da carne para viver no Espírito é o que transforma a nossa realidade, é o que transforma a nossa vida. Não é o quanto eu prego aqui, mas o quanto dessa pregação se manifesta em ações práticas. Os frutos do Espírito que a palavra menciona em Gálatas 5, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso precisa ser visto na minha e na sua vida. Senão, qual o valor de professarmos uma fé? E eu quero dizer para você, e aí fica o desafio aqui nessa manhã. Se o amor de Deus não te constrange mais, se você não se constrange mais com a dor do outro, se você não se constrange mais com o pesar daquele que tem sofrido, e se você está olhando apenas e tão somente para você nessa manhã, eu quero convidar você a fazer essa reflexão breve e a depositar diante de Deus o seu coração mais uma vez e pedir por misericórdia e graça, falando, Senhor, me ajuda a compreender qual é a dimensão da minha própria vida, para que eu não seja um menino, uma menina a vida inteira, alguém que queira apenas e tão somente usufruir dos benefícios, dos prazeres desse mundo. Querido irmão, minha irmã, você que está aqui, não perca tempo. Você sabe que os dias voam, como a palavra diz, e eles passam abruptamente na nossa frente, assim, voam, e eles se vão. Faça um teste, uma autoanálise profunda, e perceba o quanto você tem se doado, o quanto você tem lançado da sua própria vida, da sua devoção em favor de outros. E se você não encontrar na sua agenda, dentro do seu calendário, ações que revelem de fato que eu estou pronto e preparado para morrer uma e mais outra vez por aquele que não me entregará nada, que você volte àquele estado anterior e diga, Senhor, transforma meu coração. Porque tem coisas que eu não vou ver nessa vida. Eu não vou ver. E tem uma história muito linda, e eu concluo com ela. Eu já contei um pouco aqui desse personagem. O Dietrich Bonhoeffer foi um grande homem de Deus, um alemão, que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E ele morre muito cedo, com 40 e poucos anos. Ele era um homem de Deus, um pregador do Evangelho, um homem erudito, um homem que escrevia muitos livros, intelectual, mas um homem que foi transformado pelo Evangelho. Quando a guerra irrompe na Europa, Dietrich Bonhoeffer, ele foge, junto com algumas pessoas, para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, naturalmente, ele estava protegido. Ele não precisava voltar para a Alemanha,
Mas quando ele ouve, escute bem, quando ele ouve que os seus conterrâneos, compatriotas, estavam sofrendo debaixo do jugo de Hitler, do nazismo, e todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Quem está vivo e respirando sabe do que eu estou falando, mesmo os mais jovens, sobre o nazismo. E não era uma coisa de brincadeira, não era uma coisinha simples. Uma reunião como essa, obviamente, não poderia acontecer, porque se a gente falasse qualquer coisa contra, nós todos seríamos rapidamente coletados, pegos e lançados em algum trem para ir para um campo de concentração, alguma coisa. E alguns especialmente aqui. Mas Bonhoeffer olha e fala assim, peraí, eu estou nos Estados Unidos, estou seguro, mas os meus conterrâneos estão sofrendo ameaças de morte, muitos estão morrendo, sendo levados, capturados, eu vou voltar. E ele volta para a Alemanha, sabendo que lá ele corria risco sério de ser preso. E na Alemanha, o que ele faz? Ele organiza uma resistência armada, e ele faz um plano, ele planeja, ele arquiteta algo, uma estratégia para matar Hitler. Como tantos tentaram, mas ninguém conseguiu. E nessa arquitetura do plano, ele é capturado. E por ser capturado, ele é levado para um campo de concentração e ele fica em 2 campos de concentração diferentes. Um pouquinho antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, pouquinho antes, e eu quero que você atente para isso, a gente pode pensar, puxa, Deus também, né? Pô, sabe quando você termina um filme, tem gente que gosta do filme quando termina o mocinho voltando e beijando a mocinha? Bonito isso, né? A Adriana fala que eu sou ruim porque eu gosto do final triste. Fala, pá, ela fica esperando na porta e o mocinho não voltou. Talvez a gente pudesse pensar assim, poxa, Deus, um cara jovem que voltou para cuidar da sua família, para cuidar do seu povo, volta, é preso. E um pouquinho antes, por ordem direta de Hitler, um pouquinho antes da libertação, em 1945, Hitler emite uma nota, uma ordem e diz, enforquem-o. E que isso seja um exemplo para todos. E Dietrich Bonhoeffer escreve talvez nos 2 livros, O Discipulado e a Cruz, que ele escreve preso. Ele escreve cartas preso. E essas cartas se transformaram em livros que até hoje, olha só, eu estou falando disso 80 anos depois. Milhares e milhões de pessoas foram impactadas por aquele jovem de 40 e poucos anos. O final bonito, sabe qual seria? Um pouquinho antes dele ser colocado no cadafalso, botado uma corda no pescoço dele, todo mundo, os nazistas ali rindo dele, chegasse os americanos com a tropa toda, mata todos os nazistas, pega Bonhoeffer, bota nas costas, sai ele assim com uma bandeira, e glória a Deus, né? Ele bota assim, glória a Deus em alemão. Não acontece. Ele vai solenemente até o lugar da sua morte, e ali ele morre, pendurado, ele é pendurado, para mostrar para todos o escárnio, a vergonha, para dizer, se vocês fizerem isso, esse é o fim de vocês. Só que não termina ali, é onde eu quero dizer, não terminou ali. Olha que lindo isso. Assim como a minha e a sua vida, talvez algumas tragédias tenham nos visitado, nos visitem. E a gente tem esperado que o nosso final talvez fosse assim, meu casamento nunca vai acabar, talvez você tenha se divorciado, por alguma circunstância. Talvez você não esteja no gozo de toda a sua capacidade atlética, você tem uma dor aqui, uma ali, uma aqui, ou seja, em todos os lugares. Mas você está aqui. Talvez você olhe para a sua conta bancária e diga assim, pô, mas eu queria ter dinheiro para comprar aquilo ali pelo meu filho, para minha filha. Eu queria ter dinheiro, passou para fazer isso, para ajudar tantas pessoas. De repente você não tem, mas você tem o suficiente, o necessário que Deus tem te dado, para que você marche um passo a mais. Um passo a mais hoje, domingo, nesse dia, amanhã na segunda e assim indo, até o dia que o Senhor o resgatar. Você compreende isso? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que um justo morreu por um injusto. E você precisa colocar o seu nome na primeira pessoa do singular. Eu. Você precisa se autoproclamar essa verdade. Portanto, eu, Everson, estou crucificado em Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo no corpo não é como anjo. No corpo. Viva na fé no Filho de Deus que me amou e fez o quê por mim? Se entregou por mim. Aí ele fala isso para você. Eu, Everson, tenho que viver a vida no corpo, na fé no Filho de Deus, entendendo que eu preciso amar a Deus e me entregar pelos outros.
essa grande mensagem do Evangelho, da partilha, da comunhão e do corpo. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã e eu quero orar por você e junto com você. Não converse agora apenas então somente para que você não se distraia. Eu quero apenas orar junto com você para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã e que de alguma forma, por alguma circunstância, da maneira como Deus deseja, quer e faz, você seja impactado e constrangido pelo amor dele mais uma vez. E lembre-se, constrangido é ter autoconsciência da causa do seu sofrimento. Se você tem sofrido por causa de Cristo, se você tem sofrido por ser um homem bom, uma mulher boa, um bom pai, uma boa mãe, e não tem recebido em troca, receba do Senhor nessa manhã o abraço, o cuidado, o alento para você. Se você tem sofrido no seu trabalho e mesmo assim você não tem visto reciprocidade, as pessoas não o abençoam como você as abençoa, as pessoas não entregam para você o que você entrega para cada uma delas, as pessoas não te dão um abraço, um beijo assim como você dá a cada uma delas. Acalme o seu coração nessa manhã, permita que o Espírito Santo conforte o seu coração e ouça dele. Continue, ser forte, ser corajoso, corajosa. Continue, expresse esse amor. Veja a ação de Deus na sua casa e na sua vida. Veja a ação de Deus transformando as suas realidades, o seu coração, a cada dia, a cada novo dia. Que o Senhor possa nessa manhã trazer da paz que nós todos precisamos, tirando de nós as ansiedades, as dores existenciais, e que a certeza de que sim, por mais difícil que seja, olhar para os nossos dias e ver ausências, perdas, nós podemos ter um olhar de esperança, porque olhamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que passou pela morte e hoje vive e reina para todo sempre, e nós também, junto com Ele, iremos passar da morte para a vida, e podemos ser sim instrumentos dessa reconciliação plena. Pergunte a si mesmo nessa manhã: Senhor, o teu amor tem me constrangido? Eu sou constrangido pelo teu amor, eu tremo diante da tua presença, eu reverencio o Senhor, eu temo o Senhor. Quando eu ouço a tua palavra, o que isso mexe comigo, não apenas as emoções, mas o meu espírito, será que ele se inquieta diante de mim? A minha consciência me revela que eu estou em pecado. E eu preciso voltar ao Senhor. Nessa manhã Deus te chama. Não porque você precisa entregar alguma coisa para Ele para mostrar que você é bom, não. Mas Ele te chama porque Ele te ama. Ele te ama. Você é amado de Deus, amada de Deus. Faça a sua oração. Enquanto eles estiverem cantando uma canção, não se distraia, mesmo que você não consiga nem sequer falar 2 palavras diante de Deus, mas assim no silêncio, perceba o Espírito de Deus, o mover do Espírito Santo, transformando o seu coração, a sua vida, agindo, transformando, quebrantando, em nome de Jesus. Diga isso para Jesus: Senhor, eu sou crucificado com o Senhor, mesmo que você não compreenda no todo essa declaração nessa manhã. Eu quero viver, Senhor, uma vida nova, uma vida de reconciliações. Eu quero viver uma vida de reconciliações com o Senhor e com todos ao meu redor. Para isso, ajuda-me, Senhor, a mover-me na compreensão desse amor, não na minha justiça pessoal, mas a entender que o Senhor me amou e nesse amor eu estou firmado. O amor que me leva a abandonar a minha vontade, os meus desejos, e assim compartilhar da vida de Deus com todos ao meu redor. Usa-me, transforma-me, eu te peço, Senhor. Deus, eu abençoo cada casa, cada família, cada pessoa nessa manhã, com a graça, com o favor, com o amor do Senhor, que todos nós possamos viver uma semana especial, conhecendo o Senhor profundamente, sendo homens e mulheres de reconciliações, trabalhando para que os nossos ambientes sejam reconciliados no Senhor e pelo Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, proteja-nos, Senhor,
Guarda o nosso coração, nos abençoa com a tua graça, com o teu amor e com a tua fiel destra, porque tu és poderoso, imutável, soberano. Nós te agradecemos, nós te louvamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Se você crê, diga amém e dê uma salva de palmas ao Senhor. Creia que nós celebramos o nome de Deus com alegria nessa manhã, porque Ele é poderoso, aleluia! Glória a Deus!